estamos ao vivo na Casa dos Sete Saberes YouTube, Bianca Acâmpora e também Facebook Casa dos Sete Saberes. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa tarde. Boa tarde, minha irmã Bianca, como você está? Boa tarde, minha irmã. Tô ótima, você, tudo bem? Tudo bem, estamos aqui para mais uma live Despertando com as Bias, e o tema de hoje é tudo que você foca se expande. Aliás, esse tema é ótimo, né? É verdade, é verdade. Na verdade, assim, o que é o foco? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o foco, né? E às vezes a gente acha que o foco é assim, quando a gente está muito focado numa coisa só, ou que ele só fica com aquele negocinho assim, sabe? De cavalo na frente, só que às vezes não. O foco é justamente você estar adaptando aquilo que você tem, mas que você gere uma persistência para fazer algo. E é uma coisa por que é pertinente esse tema hoje? Porque a gente percebe que na maioria da nossa juventude, e algumas pessoas mesmo, até por estarem desmotivadas, elas desistem muito rápido das coisas, né, Beatriz? Então, assim, é o primeiro obstáculo, não quero mais não, e desiste. E aí, eu acho que essa é a primeira coisa, né, que a gente precisa pensar, o quão eu quero isso, o quão determinado eu estou para fazer isso, e o quão eu tenho de recurso interno para eu conseguir realmente implementar isso, apesar das adversidades, porque as adversidades elas não vão deixar de existir. Mas se a gente desistir a cada minuto, né, ou a cada momento que a gente tem um desafio, aí a gente fica mais difícil da gente conseguir as coisas, né? E de ser feliz também, né? Então é muito isso. A gente está aqui, né? Muitas vezes a gente não tem tempo às vezes nem de passar um batom, de comer, vamos na correria, e é assim, porque a vida é assim, né? E aí a gente vai se programando também para a gente fazer coisas que agradem a gente, mas também que a gente possa servir mais e melhor com qualidade, apesar dos desafios. Então, por exemplo, já teve dia, né, Beatriz, eu tá doente, a Beatriz tá doente, e a gente fazer mesmo assim, não, vou doente, mas vou. Então, eu acho que isso também é importante, né, porque faz com que a gente possa ajudar o maior número possível de pessoas, mas também, depois, nós também somos ajudadas e beneficiadas com o carinho de vocês, do público, e também com o feedback do despertar da consciência, né, eu acho que isso que é o mais importante, tá ampliando a nossa consciência para essa era aí agora da empatia, do amor, né, da solidariedade, que é muito importante. É o que eu quero começar a falar a respeito desse tema maravilhoso, né, que tudo que você foca expande, porque a vida, a gente já disse isso um pouco aqui, né, a vida ela tem o filtro que a gente coloca. Muitas vezes, se acontece uma coisa negativa, e a vida é assim, a vida tem experiências que nós vivenciamos, e a maneira com que a gente vivencia essas experiências, o filtro que a gente coloca para vivenciar essas experiências é que vai fazer a diferença. O despertar não significa que você vai deixar de ter problemas, não é isso. Ou que você vai deixar de encarar desafios na vida, ou que você vai deixar de ter experiências difíceis. Mas o despertar significa que você vai ter uma maior compreensão das experiências e que você vai poder colocar um filtro diante do seu olhar para a vida que seja de maior compreensão, de maior generosidade, de maior amor com você. E a compreensão ajuda muito. Eu acho que eu preciso falar isso hoje, o quanto que a compreensão contribui para que diminua o nosso sofrimento. Porque o sofrimento com compreensão e entendimento é um sofrimento diferente. Não é um sofrimento igual de quando você está no desespero porque você não sabe para onde está indo. Se você está entendendo o que você está fazendo aqui, se você tem um caminho e se você está trilhando esse caminho, quando acontece um desafio, você sofre com o desafio, tudo bem, mas o sofrimento é diferente, porque você tem um entendimento de que o que acontece comigo, como que é o meu processo, você já tem o seu processo de autoconhecimento, então você vai se melhorando, você vai se conhecendo. Então, quando a gente fala, e aí está o tema da nossa live aí, né? Tudo que você foca, expande, isso significa que a maneira com que você direciona a sua atenção, o seu foco, ou seja, você ajusta o seu foco, até te colocou uma lente aí na imagem, né? Quando você ajusta o seu foco para
a sua realização, para aquilo que você vai fazer na sua vida, para o seu olhar diante da vida, você está ajustando o foco, e aí é como o experimento da dupla fenda, que a gente já falou aqui da física quântica, né? Você coloca o seu olhar ali e aquilo se torna realidade. Ou seja, o seu olhar para a vida vai ser o olhar da vida para você. Vou já começar falando um pouquinho sobre isso, vou passar para o próximo slide. E aí, Bianca, eu queria que você lesse aí sim. Aqui a gente vai falar um pouco dessa questão do que a gente está atento, né? E o que a gente direciona a nossa atenção, né? Então, tudo aquilo que você foca se expande e, portanto, mantenha o seu foco, né? A sua atenção naquilo que realmente importa. Porque eu estava até refletindo um pouco sobre isso. Por que às vezes as pessoas... sua melhor amiga de infância, foi sua infância, a melhor amiga, e de repente aquela pessoa vai embora, sai da sua vida, vocês se desencontram, ou um ex-namorado, ou alguma coisa assim. Por que acontece isso, né? Porque às vezes a pessoa se distanciou tanto, né, da sua essência que não bate mais, né? Aquela ideia de que os opostos se atraem, gente, na verdade, o que se atrai são os iguais. Então, os iguais se atraem por semelhança, né, de desejo, de vontade, de energia e tudo mais. Então, é importante que a gente pense em relação ao que, às vezes, poxa, porque a gente fica um certo saudosismo, né? Mas, poxa, por que essa amiga nunca mais vi, aquela pessoa nunca mais vi? Porque, às vezes, também, a pessoa se distanciou tanto da essência de quando você a conheceu, que ela se criou uma certa dualidade com ela mesma, e aí ela não combina mais com o seu propósito de vida, né? Então, é muito isso. Então, assim, quando a gente pensa em algumas pessoas, né, claro que como a vida é um trem, a gente vai vendo isso. Então, quais são os seus sonhos, qual a sua atenção, quais são os seus medos, quais são as suas inseguranças, e aí você vai focando mais nas coisas negativas, no medo, na insegurança, a gente vai murchando, né? Aqui está dando o exemplo da planta, a gente vai murchando. E quando você vai focando nos seus sonhos, na sua essência, no que você quer e no que você gosta de fazer, e como você pode ajudar mais e melhor, servir mais e melhor, aí as coisas vão começando a desabrochar, né? Igual uma flor mesmo. Então, um cuidado que a gente precisa ter com a gente, também de não se distanciar da sua essência. Então, se em algum momento você está olhando para si mesmo, e está percebendo assim, poxa, cadê a Bianca que estava aqui, né? É tipo essa pergunta. Cadê o meu eu? Começa, gente, a olhar para dentro mesmo. É esse exercício do despertar, né? Do olhar para dentro, para que você possa tá fazendo as pazes com a sua essência e corrigir a rota. Bianca, eu errei. Ótimo, errar faz parte da vida, né? Estamos vivos, vamos errar, e só erra quem experimenta, quem vivencia. Mas você precisa também corrigir a rota, porque senão você vai ficando sempre cometendo os mesmos erros, até que a gente se acostuma, porque o ser humano, assim como qualquer animal, a gente se acostuma e se habitua a coisas negativas e coisas positivas, né? Então, o que você tem se habituado que você não gostaria, que você queria mudar? Esse é o momento da mudança, de você despertar, né? Então, é importante isso. O que eu não gostaria de fazer hoje, mas que eu sou obrigada a fazer? Como eu posso fazer isso de uma forma diferente? Também tem isso, porque às vezes tem coisas que você é obrigado a fazer. Mas como você vai fazer isso de uma forma diferente? Então, a sua atenção e o seu foco vai estar voltado para a sua essência, né? E tem muita gente voltando para a essência do outro, falando da grama do verde do vizinho, né? Então, vamos focar na nossa essência. Isso aí, isso tudo que você falou, fantástico, Bianca, é isso mesmo. E a gente vai observando, eu falei no início da live de hoje, para você que chegou agora, eu falei que da importância da gente direcionar o nosso foco para aquilo que a gente quer e ter o cuidado de manter o foco. Sabe aquele orar e vigiar? Esse orar e vigiar é uma coisa que é a realidade. Porque se a gente não se autodireciona, facilmente a gente se perde no nosso foco, principalmente numa sociedade que tem tantos estímulos e tantas solicitações. E eu estava conversando hoje, andando na rua, né, e vendo tantas propagandas que levam para o consumo, que levam para a sexualidade, que levam para a comida, que levam para os prazeres
ou que levam para as distrações de agora saiu o modelo novo do telefone X, agora se você fizer assim, você fica com o corpo Y. E eu fiz essa pergunta para o João, né? Eu estava conversando com ele, eu perguntei, gente, em que momento, né, que a sociedade se perdeu e a essência do ser humano ficou limitada ao corpo humano somente, ou ficou limitada ao desejo, ou somente aquilo que eu posso comprar, o que eu posso adquirir, ao invés do desenvolvimento. Uma das coisas que eu acho que a pandemia trouxe, para mim, pelo menos, assim, as pessoas são diferentes, né? E eu acho que o investimento em si mesmo, para mim, sempre foi uma realidade. Eu sempre busquei investir em mim, na minha própria evolução, na minha espiritualidade. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu gosto disso. E eu percebi que nessa pandemia algumas pessoas passaram a olhar para si mesmo, pelo menos para esse processo de autoconhecimento, para esse processo de olhar e falar, tá, então existe um eu aqui dentro, não são só os meus pensamentos, não é só eu comprar alguma coisa. E muitos amigos meus começaram, a gente conversando, e as pessoas falando, descobri que eu não preciso de metade das coisas que eu tenho, que eu não uso. Uma das coisas que a pandemia desconstruiu, acho que foi uma desconstrução mesmo, é de que se não tem ninguém para ver a sua bolsa da Gucci, não faz sentido usar a sua bolsa da Gucci, né? Você não vai ficar desfilando com ela dentro de casa. Então, essa desconstrução do ser e do ter, eu acho que foi um grande ganho que a pandemia trouxe para a humanidade. E eu espero que a gente saia disso de uma forma muito melhor, porque a gente realmente precisa olhar para o ser e não somente para o ter. Porque a sociedade meio que adoeceu nesse processo do ter, né? Então você trabalha mais para você poder comprar mais roupa, para você comprar mais a última tecnologia da última, enquanto na verdade você não precisa disso. Se você for observar o que você precisa para ser feliz, são as coisas mais essenciais e mais básicas, não são as coisas mais supérfluas. Tem um tema para uma live aí, né? A simplicidade de viver. Como é que a gente pode viver de uma forma simples? Eu acho que talvez na semana que vem já tenha um tema, de repente mais lá para frente a gente falar da simplicidade de viver. Então, quando você pensa no foco, e aí no início dessa live eu falei exatamente disso, de que o olhar que você tem para a vida é o olhar que a vida tem para você. Então, nós nos relacionamos com a vida. Pensa nessa frase, reflete, traz ela, internaliza ela dentro de você. Nós nos relacionamos com a vida. O cuidado que você tem com a vida, que é o seu bem mais precioso, é o cuidado que a vida vai te devolver também. Então, à medida em que você... E como é que a gente trabalha isso quando a gente está, por exemplo, num processo de transformação, quando a gente está num processo de despertar? Como é que a gente trabalha isso? Elevando a nossa frequência. Quando você consegue elevar a sua frequência emocional, porque tudo começa nas emoções, no seu sentir, no seu sentimento. À medida em que você vai criando novos sentimentos em você e alimentando cotidianamente esses sentimentos mais construtivos, de forças internas, de autoestima, de conscientização, de autoobservação, de autocuidado, de autoconhecimento, de você perceber quais são aquilo que te incomoda. Gente, todos nós nos incomodamos com alguma coisa. Então, o que é que me incomoda? Como que eu reajo quando alguma coisa me incomoda? O que é que eu posso fazer para me incomodar menos com isso, para reagir de uma forma diferente? Quando a gente consegue fazer isso, a gente está se autodirecionando pela vida. E aí a vida vai respondendo para a gente de uma outra forma. Você está aqui, aí você levou um pouquinho as suas emoções, a sua frequência emocional. Aí a vida vai e te responde com aquilo. As pessoas que aparecem, as coisas vão ficando mais fáceis. Há uma sintonia. Jung falava da sincronicidade. Então, uma sincronicidade. As coisas vão começando a se encontrar naquilo que você deseja. Aí você vai mais um pouquinho, porque a vida é uma evolução em espiral. Aquilo que você deseja é que seja uma reta, né? Pegou a reta na estrada, foi embora, chegou no seu objetivo. Mas não é. Cheio de curva, espiral, né? É uma bagunça. E aí, quando você se posiciona e vai organizando, se direcionando nessa bagunça, as coisas vão se organizando. Você vai se reorganizando dentro da vida. E aí você vai se direcionando. Quando isso acontece, chega um ponto em que aquilo que você olhava que era um sofrimento muito grande, há 10 anos atrás, ou 1 ano atrás, há 6 meses atrás, deixou de ser esse sofrimento. Mas porque você escolheu, ou seja, você arbitrou, você colocou o seu livre-arbítrio em movimento e você decidiu como é que você gostaria de se sentir. E investiu nesse sentimento. Isso é uma realidade. Ah, estou triste.
eu vou botar música triste para chorar mais, vou cultivar tristeza, vou ouvir uma sofrência. Só que não. Então é o contrário disso. É justamente você o que essa tristeza tem para me dizer? Acolhe o sentimento, entende qual o recado dele para você, busca o aprendizado, busca entender, se tiver vontade de chorar, chora, porque a gente não é robô. E aí você vai para o próximo nível. É igual um jogo de fases, você vai para o próximo nível e você vai tentar entender isso tudo e como é que isso te ajuda na sua vida. Porque se veio uma emoção, essa emoção é para te ajudar na sua vida. E alimenta, por isso eu disse orar e vigiar, alimenta em você as emoções construtivas. Alimenta em você aquilo que você sabe que vai te fazer bem, porque ninguém pode fazer isso por você. Tá aí uma coisa que ninguém vai poder fazer por você. Alimentar coisas positivas na sua mente, ou seja, nos seus pensamentos e nas suas emoções. Isso cabe a você. E mais ninguém, porque ninguém está dentro da sua cabeça, ninguém está dentro do seu coração. Ninguém vai poder fazer isso por você. Então, esse orar e vigiar é todo dia alimentar você adequadamente. Tem um provérbio hindu que diz que dentro da gente existe um lobo do bem e um lobo do mal. E vai vencer aquele lobo que você alimentar mais. Então, se você está alimentando o lobo da sombra, o lobo do mal, esse vai mais alto, vai ter mais força. Mas se alimentar esse lobo do bem, o que é o lobo do bem? É aquilo que te faz bem. É aquilo que te coloca para cima, que te movimenta, que vai te conduzir pelo seu caminho de felicidade, que é único, exclusivo e é só seu. Né, Bianca? Sim, você falou uma coisa muito interessante, que foi essa questão do imediatismo e do consumismo. Isso eu observo que quanto mais a sociedade está estressada e ansiosa, né, essa questão da ansiedade que várias pessoas relatam, vai se tornando cada vez mais uma válvula de escape, como se fosse uma fuga, esse certo consumismo, né, ou até uma resposta rápida para aquilo que eu quero. Então, já que eu não posso resolver meu problema, eu vou para uma fuga, que aí eu vou parar de pensar naquilo. Então, as pessoas bebem, as pessoas fumam, as pessoas... Então, por exemplo, agora tem uma pesquisa, até nesse momento de pandemia, que o índice de alcoolismo, ele meio que triplicou na quarentena. Então, as pessoas estão bebendo mais e fumando mais. E aí, eu me pergunto, né, por que será? Então, e comendo mais também, eu acho, né? A questão maior é o que você pode fazer de autocuidado com você, de prestar atenção, se realmente aquilo é uma necessidade para aquele momento, você realmente precisa daquilo, ou se aquilo é só uma válvula de escape, porque você tá te incomodando alguma coisa e você não sabe como resolver. Acho que essa que é a grande questão, sabe? E a gente já está numa sociedade que está naturalizando isso. Então, é natural, é normal que se beba socialmente, que se fume, que se faça compras, né? E se divide todo no cartão de crédito, porque isso faz parte da sociedade. Então, já está chateado, brigou com o marido, né? Se aborreceu com alguma coisa do trabalho, vai no shopping. Só que não, né? Então, é justamente isso, essa questão que a gente precisa estar repensando. E quando a gente fala de uma vida mais simples, é do menos é mais, né? Mais ou menos que é mais, gente, não é em relação a dinheiro, ou em relação às coisas que você tem, né? E sim ao que você sente, porque quanto mais coisas você sente, vira aquele turbilhão de emoções, mais preocupado você fica com o futuro, mais preocupação você coloca na sua mente e mais pensamentos negativos você coloca. E isso vai fazendo com que vocês possam vir a ficar ansiosos e estressados. Então, como gerenciar o tempo também, né? Eu acho que é interessante também você pensar sobre isso. E tem um slide aí, né, Beatriz? A gente botou 3 grandes pensadores. Fala aí a frase do Jobs. O Steve Jobs, né, ele diz o seguinte, algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para a coisa em que você irá se focar, mas não é nada disso. Significa dizer não às centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Este tem sido um de meus mantras, foco e simplicidade. O simples pode ser mais difícil do que o complexo. É preciso trabalhar duro para limpar os seus pensamentos, de forma a torná-los simples. Mas no final vale a pena,
Porque quando chegamos lá, podemos mover montanhas. Isso que ele fala, eu entendo que como que isso é maravilhoso, que é você escolher o que você quer e dizer não para as centenas de outras boas ideias ou não para tudo aquilo que provavelmente vai até te trazer dinheiro, vai até te trazer algum retorno, mas que vai te tirar do caminho daquilo que você realmente quer. Então, uma das perguntas que você deve se fazer é: isso ajuda o que eu escolhi ou atrapalha o que eu escolhi? Isso é um colaborador do meu percurso e da minha evolução, ou isso é um atrapalhador do meu percurso e da evolução? Quanto tempo e dinheiro eu vou investir nesse convite que me fizeram? Quanto esse tempo que eu vou investir nesse convite que me fizeram, que às vezes é uma proposta maravilhosa de trabalho, né? Quanto que isso vai me tirar do tempo que eu preciso para produzir aquilo que realmente eu quero, ou para estar no caminho daquilo que realmente eu desejo? Então, isso é muito importante, você sempre ter a consciência se aquilo que está vindo na sua direção é separar o joio do trigo, aquilo que está vindo na sua direção está alinhado com aquilo que você deseja, com seus objetivos, com seu propósito de vida, ou se não, é só uma distração. E até porque distração a gente já tem muita, né? Não precisa de mais uma. Então, se você começar a observar isso, você vai perceber quais são as distrações da minha vida que me fazem tirar o foco daquilo que realmente é importante e colocar o foco naquilo que não interessa. Então, essa frase do Steve Jobs é realmente maravilhosa, porque nós devemos, pelo menos no sentido de nos orientar e nos autodirecionar pela vida, colocar para a gente mesmo o foco naquilo que realmente interessa, naquilo que a gente quer. Isso é o que vai fazer a diferença, né, Bianca? Eu gosto muito dessa frase que ele fala, principalmente em relação ao complexo e o simples, que é justamente aquilo que a gente vem falando já há um tempo, porque quanto mais a gente coloca complexidade na nossa vida, e a gente não está falando de bens materiais realmente, a gente está falando até às vezes de pensamentos complexos, o quanto você quer, às vezes você planeja uma coisa, mas aquilo não sai como você esperou, e aí você coloca um monte de obstáculos, vai criando pensamentos e sentimentos, isso gera o estresse e a ansiedade. Eu acho que essa que é a questão. E aí você vai pegando, então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a pessoa, ela queira dar um passeio no parque, né? Com a sua filha, por exemplo. Mas para ela dar um passeio no parque, ela tem que pegar um ônibus. Mas aí, no meio do caminho, o ônibus quebra. Só que só faltam, sei lá, 2 quilômetros, ela pode ir andando. Mas aí ela resolve esperar outro ônibus, pega uma carona, aí o carro quebra no meio do caminho, ela pega uma bicicleta, e no final, ela ainda tem que andar mais 1 quilômetro. Então, às vezes, os elementos distratores vêm, e aí você aceita. Na hora que você aceita, chegou no parque, você não aproveitou mais nada do passeio. Então, assim, será que eu poderia andar os 2 quilômetros e aproveitar até a vista lá com a minha filha, ou eu tenho que sempre ir mais na comodidade, né? Isso é uma coisa que me faz refletir muito, porque na minha vida, tanto na minha como da Beatriz, a gente nunca escolheu o caminho mais fácil. Hoje a gente vê muitas pessoas escolhendo o caminho mais fácil, né? E nem sempre o caminho mais fácil ou o mais curto é aquele que vai te levar em direção ao seu propósito, ou que vai te fazer, que o problema não é ir na direção, gente, o problema é permanecer na direção. Porque senão você vai dar a volta ali, uma coisa que você faria em 1 hora, você leva 10 horas para fazer. Uma coisa que poderia acontecer em 1 semana, leva 3 anos. Então, isso vai fazendo com que a gente também fique ansioso e estressado, né? Talvez esse seja o mal do século, a ansiedade e o estresse. E aí, não tem como a gente voltar na frase do Steve Jobs, né, que a gente acabou de falar, que é justamente, o problema não é escolher para o que dizer sim, é escolher para o que você vai dizer não diante de tantas possibilidades, porque aí você escolhe um sim. Claro que você pode escolher mais de uma, você escolhe um sim, você tem que dizer não, renunciar. A cada sim que você dá, você tem que renunciar a outras escolhas, a outras possibilidades que muitas vezes são tão boas quanto. E por isso que é altamente relevante que você vá olhando para o seu ser, olhando para aquilo que você deseja, porque realmente te encanta, que faz os seus olhos brilharem, para que você possa se autodirecionar pela vida e o seu sim ser mais sim para você. E esse sim é só sim para você, não é para o outro. Por isso que mudar o outro é quase impossível. A gente só consegue... E, aliás, a tarefa de mudar a gente mesmo já é
algo muito difícil, né? De se lapidar, essa autolapidação constante que vai durar enquanto estivermos aqui, muito provavelmente quando não estivermos mais aqui vai continuar. Então é muito importante que a gente também possa ter esse cuidado dessa autolapidação sem querer impor esse nosso processo de autoaprimoramento para o outro, porque o processo do outro é sempre do outro, né? E aí que tem a imagem que a gente colocou, né, Bianca? Quer falar um pouquinho dela? Quero, porque essa é justamente a imagem, né, que a gente estava falando logo, né, no início da live, que é a questão, às vezes a gente planeja alguma coisa e acha que a linha é reta e que vai dar tudo certo. Só que acontecem coisas pelo meio do caminho, né? Então, o que o universo planejou para você, e acontecem coisas aí, né, cheio de obstáculos, chuva, sol, alagamento, e aí os recursos internos e externos que você tem, as ferramentas, elas podem te auxiliar a passar por isso de uma forma menos sofrida, com mais tranquilidade, facilidade, alegria e glória, né, que a gente fala. Então, assim, como a gente pode tornar esse caminho mais fácil? Só que é interessante, porque tem umas frases que a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho muito problema. Não, mas é porque isso daí é muito difícil. Não, mas isso daí não vou conseguir. Não, mas olha só, eu tenho muita conta para pagar. Não, mas eu tenho que emagrecer muito, então não vou conseguir. Então, o não vou conseguir, ou eu não tenho tempo. Não, isso tudo gera uma carga negativa, né? Para a nossa mente, para o nosso corpo, muito grande. Então, é importante. E uma autocobrança também, né? Porque você vai se colocando desafios, impondo desafios complexos, enquanto ele poderia ser mais simples. Então, por exemplo, no centro dessa imagem aí, tem um momento lá que ele está passando lá por um momento com água. E aí ele usa uma prancha, um bote, o que tiver de ferramenta, de recurso naquele momento ali. Poderia ir nadando? Sim, mas ele gasta muito mais energia e tempo. Então, as escolhas devem ser feitas com sabedoria, de acordo com o momento, com a hora, com as ferramentas, os recursos que você tem. Né? Porque isso vai fazer, para isso precisamos parar e refletir o tempo inteiro. Então, senão a gente fica na ação e reação, ação e reação, ação e reação, né? Eu fiquei pensando aí na hora que a gente colocou essa imagem, eu fiquei pensando que talvez pudesse também boiar ali, relaxar na água, né? Dar uma curtida ali na água e pensar, poxa, já que está aqui, está no meio do problema, a água está meio né, jogando muita água em cima de mim, gente, mergulha, né? Dá uma relaxada ali na água e aproveita. Às vezes, quando um desafio muito grande vem, é um momento, talvez, de você mergulhar e esperar a água passar por cima da sua cabeça e depois você sair lá festeiro e límpido, né? Mas relaxar também é importante. Muitas vezes o desafio vem justamente para você tirar um tempo para você. Será que você não está precisando de um tempo na sua vida? E aí é como se a vida falasse assim, olha, agora é hora de dar uma relaxada. Então, olha para as situações também de outras perspectivas, né? Não somente da luta. Aí eu tenho que lutar, aí eu tenho que vencer esse desafio. Eu vou relaxar nesse desafio e melhor vai acontecer, né? E aí, quando o universo planejou para você, porque, assim, não tem linha de chegada, né? Para a alma não tem linha de chegada. Essa que é a verdade. Para a alma é só o processo do crescimento, é o processo de evolução, é uma evolução em espiral que a gente já falou aqui. Então, será que a gente precisa correr tanto? Será que a gente precisa estar desesperadamente em busca de chegar em algum lugar? Talvez não. Talvez o lugar que você precisa chegar é dentro, é uma viagem para dentro de você e de se reconectar com você mesmo, com a sua essência, com quem você é, com o que te traz prazer, com o que te deixa feliz. Não prazer momentâneo do corpo, não, da comida, da bebida, não. O prazer de verdade, porque isso são prazeres superficiais, mas o prazer da sua alma, o prazer da sua essência, e isso que é o mais importante, né? Então, talvez o que o universo planejou para você é que você curta mais esse percurso, que parece, né, tem subidas e descidas, mas pode ser um parque de diversões. A vida pode ser um parque de diversões se você colocar esse filtro da diversão na vida, né? E aí é isso que a gente está falando, né? Dessa questão da gente estar de acordo com o que você tem no momento e com as circunstâncias. Então, se a circunstância parece muito desafiadora, talvez seja a hora de parar e até voltar para o percurso anterior, talvez, ou parar e ficar ali sentado, né, contemplando a natureza,
boiando mesmo, como você falou, Beatriz. Então, é muito importante que a gente perceba isso, né? Porque a gente planeja, só que a gente planeja dentro de circunstâncias idealizadas. E aí, a vida no real, no aqui e agora, ela não é dessa forma, né? Não é uma circunstância idealizada. Então, no real, é justamente isso aí que acontece. Vem as adversidades, vem a pedra no caminho, vem chuva, vem temporal, vem sol. E aí a gente precisa aproveitar tudo isso, esses momentos, né? Então, o percurso ele é muito importante. E, assim, relaxar e aproveitar, né? Que eu acho que com alegria, gente. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, assim, para a alma não tem linha de chegada, Cristiane Simões está falando aí. A Mília, obrigada, Mília, pela sua participação. Tenho certeza que preciso me reinventar. Saudade de vocês. O pessoal está chegando aí, Rosane, a Carol, a Cristiane. Então, é isso, gente. A gente está buscando realmente essa reinvenção, essa busca por se está tudo do jeito que você conseguiu até agora, mas você não está feliz? Cria outra coisa. Podemos criar o que a gente quiser. Mas, Bianca, mas isso daí é meio utópico. Não. Você pode criar. Então, no que você está escolhendo dar atenção nesse momento? Né? Eu acho que isso é interessante. E isso vale para tudo, né? Vale para os medos, vale para os sonhos, vale para o seu corpo, para a sua alma, para a vida espiritual, para relacionamentos, vale para tudo. Quando você está bem, a caminhada continua, é uma caminhada contínua, assim. E eu sempre penso assim, qual o legado que você quer deixar, né? Então, é importante que a gente pense que a gente tem várias habilidades e a gente precisa ser feliz no caminho, porque senão fica parecendo que a gente tem que provar para o outro, para a sociedade, que a gente é muito bom o tempo inteiro. Só que a gente não precisa provar nada, né? A gente precisa ser feliz e ser fiel à nossa essência. E aí, quantas vezes também você esquece de você ou ultrapassa os seus limites para agradar o outro, para agradar uma determinada parcela da sociedade ou no seu trabalho e tal, e isso vai fazendo com que você se abandone, né? Eu acho que isso é importante. Então, o foco tem a ver com isso. E aí, o Anthony Robbins, maravilhoso, né, Beatriz? Ele fala de decidir comprometer-se com os resultados a longo prazo, ao invés de reparos a curto prazo. Porque isso é tão importante quanto qualquer decisão que você fará em toda a sua vida. Então, é importante que você perceba isso. Quer comentar, Wanda? Porque quando o Tony Robbins fala de os resultados de longo prazo, eu vou levar aqui para o despertar, né? O Tony é uma pessoa fantástica, eu sou muito fã dele, né? Já li todos os livros dele, tem um livro dele que eu gosto muito, que é Despertando Seu Gigante Interior, acho que é um livro fantástico esse, vale a pena a leitura. E quando ele fala de resultados de longo prazo, eu vou trazer para o lado do que a gente está falando aqui, né, do despertar. Porque o resultado de longo prazo maior que você pode querer na sua vida é o seu processo de evolução da sua alma, evolução do seu ser, é a sua felicidade, é a construção do seu caminho de felicidade, a sua própria autodescoberta, a sua lapidação, porque isso é o que você não vai perder, isso é o que você vai levar daqui. Agora, aquilo que você vai perder pelo caminho, que quando ninguém chega num CTI, último dia de vida, e fala, eu estou morrendo de saudade daquela bolsa da Louis Vuitton, eu estou morrendo de saudade daquela calça jeans que eu não entrava, né, que eu queria, aquele manequim 36, isso não vai fazer a menor diferença. A menor diferença. Então, o resultado de longo prazo que você... Claro, para a vida, a gente está numa vida que é uma vida material, então acho que a grande arte do equilibrista, que a gente já fez uma live aqui do equilibrista, é de equilibrar a sua vida espiritual com a vida material, isso é necessário, né? Porque a gente não é só matéria, mas também não é só espírito, então, enquanto a gente está vivendo aqui, a gente precisa também fazer esse equilíbrio. Mas o resultado maior de longo prazo que você pode ter é o compromisso com a sua própria evolução, é o compromisso com o seu autodirecionamento pela vida. Então, a pergunta que a gente deixa aqui hoje é: qual foco que eu posso colocar para que eu possa me desenvolver mais e mais e fazer escolhas e tomar decisões por mim, para mim, não para o outro, mas para mim enquanto ser humano, para que eu possa ser um ser humano de melhor qualidade, pelo menos para mim mesmo, para a minha própria evolução, né? E eu acho que isso é o grande X da questão, que a gente precisa tomar decisões na nossa vida
de escolher. Que muitas vezes, se você está escolhendo um caminho, que você sabe que aquele caminho vai te fazer bem, você vai precisar renunciar a todos os outros que te fazem mal e que vão de encontro, ou seja, de encontro, batendo naquilo que você deseja. Faz-se necessário a renúncia daqueles maus hábitos que você muitas vezes cultivou durante anos, porque vivemos em sociedade, aí você vai com uma pessoa fazer uma coisa, você usa aquilo como uma justificativa, mas no fundo você sabe o que é melhor para você, e só você, mais ninguém. Só você sabe o que é melhor para você, mais ninguém sabe. Então essa é a grande questão, né? E aí, Bianca, tem essa imagem aí do manter o foco. Estava pensando aqui agora nessa lente de aumento, né? O que é um binóculo ou o foco da câmera fotográfica, né? Quem fotografa e tal. É justamente você ampliar. Então, você vê mais longe, você consegue ver de uma forma ampliada aquilo, como uma lupa, né? E aí, o foco, ele te direciona, mas ele direciona... Você precisa, é como se fosse você ter um olhar lá para a estrada, lá no fim da estrada, você tem um olhar também para o que está acontecendo a 1 metro de distância de você. Então, esse superpoder de fazer um pouco todos os dias é justamente isso. Agora, se essa pessoa aí, para ela construir essa parede, colocando um tijolinho por tijolinho, né? Até a música, tijolinho por tijolinho. Se você não souber o que você vai fazer, pode sair torto, pode sair errado, você não vai se divertir no meio do caminho, então, assim, não vai relaxar, não vai ser com facilidade, alegria e glória. Então, precisamos ter a visão do macro e a visão do micro, né? O global, do todo, e só daquela parte ali. Então, está colocando tijolinho hoje, mas em cima de quê você está botando o tijolinho? É em cima do muro que você construiu, daquilo que você escolheu, ou é em cima de uma areia, de um castelo que pode desmoronar a qualquer momento, ou até de uma coisa que você construiu, mas que não é o seu sonho, é o sonho do outro que você comprou. Então, é justamente isso, né? Aonde você está botando seu tijolinho hoje? Então, assim, é importante a gente pensar isso. E, gente, se você construiu um muro, ou construiu uma casa, ou construiu um castelo, mas não gostou, tá na hora de destruir, descriar e refazer, né? Recriar. Eu acho que isso é muito importante, porque esse de fazer um pouco todos os dias também é no foco de lá na frente, com olhar para trás e ver o que você já passou, né? Gratidão por agradecer o aqui e agora, mas também a aprendizagem. Isso aqui eu tentei dessa forma, não deu certo, bora por outro caminho. Então, isso também é interessante a gente pensar, para que você possa relaxar e ser feliz também no processo. Porque esse é o nosso processo diário, né? Agora, se a gente também não tiver uma visão dessa, que o Anthony Robbins falou, da meta a longo prazo, a gente só fica no aqui e agora. O aqui e agora é o nosso momento presente, gente. Mas eu não posso achar que a minha vida é beber, cair e levantar. Eu vou ficar só no aqui e agora, vai ser um ciclo vicioso, né? Comer, pagar conta e dormir. Comer, pagar conta e dormir, que tem muitas pessoas nesse processo, né? Então, o que é a mais? O que é o tchan? O que é que te deixa feliz? Qual tijolinho você pode botar hoje na sua vida que vai fazer você evoluir, despertar e querer continuar nesse caminho, nesse processo? Você pode escolher o seu tijolinho, né? Ou escolher outro tijolinho, ou outras cores de tijolinho. Há imensas possibilidades, há várias possibilidades. Então, pode falar. Enquanto você estava falando aí, eu vendo essa imagem, eu estava aqui pensando que tem colocar o tijolo todo dia, ou seja, fazer um pouco todos os dias. Eu vou aconselhar sempre a meditação todo dia, ou alguma boa prática para a sua saúde todos os dias, né? Ouvir alguma coisa, até uma oração, qualquer coisa que te faça bem, todos os dias você fazer um pouco. E aí tem a qualidade desse tijolo. Qual é a qualidade desse tijolo? É bom? Ou será que ele vai esfarelar todo? No final da sua obra, a parede vai cair. E o rejunte, qual é o rejunte que você está colocando entre esses tijolos aí? No final, o que está fazendo essa liga? Qual é o cimento, o rejunte que você está colocando? Eu vou sugerir que seja o amor, o auto-amor, o amor incondicional, o amor que você sente pelas outras pessoas, não o amor carnal humano, não o amor apaixonado do humano, não aquele amor que eu quero te dar isso e você me dá aquilo.
mas o amor numa esfera maior, um pouco mais como uma emoção, um sentimento muito mais nobre de você saber que se o amor tiver aí em cada, né, como essa cola dessa parede, vai ser uma super parede. Principalmente se for o amor com respeito por você, porque quando você se ama, quando você se respeita incondicionalmente, inevitavelmente você vai saber direcionar isso para o outro também, né? Então esse autocuidado, esse autoamor, ele é essencial. Então coloca isso aí na sua parede também, né, Bianca? Sim, com certeza. Você falou uma coisa linda, né? O amor, gente. E o amor, cara, nunca a gente precisou tanto de amor no mundo. Porque o amor, ele gera todas as outras coisas. Luz, tolerância, respeito, o próprio sentimento de pertença, empatia, solidariedade. Mas tudo isso parte do amor. Então, o amor é o principal de tudo, né? O ingrediente principal é o amor. E aí, ali, tudo vai fazendo mais sentido. E quando a gente não se ama, e a gente vai ter uma dificuldade muito maior de amar qualquer pessoa, animal, né? Planta. E aí é por isso que talvez o mundo esteja sendo destruído pelo ser humano, né? Porque falta amor consigo mesmo e com o outro, em toda a sua plenitude, né? Então, se todos estamos conectados e interligados, como eu posso melhorar minha conduta e saber escolher com amor coisas mais saudáveis para minha vida e ajudando o planeta e tendo mais respeito por mim mesmo, pelo meus companheiros de jornada, né? Amigos, familiares, famílias de alma, para que a gente possa ser mais feliz. Então, assim, nesse processo, né? E é uma coisa que a gente tem visto pelo mundo, a quanto que a intolerância aumentou, quanto que a intolerância nas redes sociais, na política, na economia. Então, tudo virou um motivo de discórdia, né? E não precisa ser assim. Se a gente tiver amor, acho que as coisas, nossa, tudo fica muito mais leve. Eu acho que essa é a palavra também, né? Como que a gente solta a pipa? A gente precisa ter o ar, né? Tem que ter a leveza. Então, e a pipa ela não pode ficar agarrada só num preceito. A gente vai de acordo com o vento. Ou você dá muita linha, ou você puxa a linha. E qual é o momento certo de dar muita linha? Qual é o momento certo de puxar a linha da sua vida? Então, é isso, né? É como se você estivesse soltando pipa. A vida é isso. É um equilíbrio. E que momento é esse, né? E Gandhi, maravilhoso. Fala, Beatriz, leia aí. Ele disse: quem sabe concentrar-se numa coisa e insistir nela como único objetivo, obtém ao final e ao cabo a capacidade de fazer qualquer coisa. E aí, puxando, já que o tema do amor surgiu aqui na live, que a gente está falando de foco, né? Mas já que esse tema surgiu, então, às vezes a pessoa pode falar assim: ah, mas eu não. Eu ouvi uma frase recentemente que era assim: ah, eu só atraio coisas negativas. Ou ah, tudo de ruim acontece comigo. Ah, eu atraio problemas. Então, se a pessoa está falando isso, é porque ela acredita nisso. Então, a primeira coisa é começar a mudar o padrão de crença, o padrão de pensamento e o padrão de sentimento. Então, se eu não tenho esse amor, talvez uma abertura para ele já seria fundamental, porque se você está acreditando tanto que você atrai problemas, é porque está faltando esse amor em você. O amor resolve muita coisa, o amor por você, esse autocuidado, essa autogenerosidade, esse autoacolhimento, ele está faltando. Então, se você começa a colocar o amor e se abrir para ele, muitas portas vão se abrir. Então, mas eu não sei como fazer isso, você poderia me dizer. Então, simplesmente se abra. Uma frase que você pode fazer todos os dias é fechar seus olhos, abraçar você e dizer: eu deixo o amor entrar. Eu permito que o amor chegue. Eu permito que o amor entre na minha vida. Simples assim, só permitir. Só deixar, fala isso e deixa, e vai introduzindo isso na sua vida um pouco todo dia. Você deixando isso, deixando acontecer, eu permito que o amor entre, eu permito que isso aconteça, eu permito que a minha paciência se expanda, eu deixo a paciência tomar conta de mim. Olha que frase maravilhosa, tá com pouca paciência? Começa a trabalhar isso. Tudo aquilo que você determinar que vai ser, que você vai alcançar, e você insistir nisso, muito provavelmente você vai alcançar. Então, cuidado para não alcançar somente coisas materiais, que eu digo que talvez isso seja até o mais fácil do que alcançar outros estados de ser. Porque outros estados de ser requer muito mais um processo autorreflexivo e um processo de autodescoberta contínuo, que nunca vai acabar, como eu disse antes, né? A alma não tem linha de chegada, então não vai acabar, não vai. Mesmo para os seres mais elevados, né?
as pessoas continuam em evolução. A evolução ela é infinita, né? Então elas continuam, elas querem mais, elas querem buscar mais compreensão. E quando chega num nível muito elevado, as pessoas querem servir. Né? E essa atitude, eu quero servir, eu quero ajudar as outras pessoas, eu quero ajudar as outras pessoas a se elevarem. Então isso faz parte do progresso. E todos nós aqui estamos progredindo. A progressão ela é contínua, infinita e universal para todos os seres, todos, em todos os reinos, mineral, animal, planta, flora, em tudo. Então é muito importante realmente que a gente consiga olhar para o nosso crescimento e como é que a gente vai alcançar isso. Então deixa entrar, se permite entrar, né? E vai mudando a frequência um pouquinho de cada vez. Não adianta, e isso é um processo, porque a vida é um processo. Ninguém sai de 14 anos para a maturidade de 70. Não sai. Ninguém sai da infância para a vida adulta. Tem o processo do crescimento. Então, a sua alma é a mesma coisa. Tem o processo do crescimento. Enquanto você não entender as lições que você está passando na sua vida, não é possível passar para a próxima fase do jogo. Então, a gente também precisa ter esse entendimento, ser generoso com a gente. O que é que eu tenho que aprender agora? Você falou aí, eu lembrei de um filme, De Repente 30. Quem não assistiu, é uma comédia romântica, mas que é muito legal porque a menina tem 13 anos e ela não se aceita, se acha a pessoa mais feliz do mundo e ela deseja ter 30 anos e ela consegue, né? Acorda no dia seguinte com 30 anos. Só que aí ela começa a perceber que ela não consegue lidar com tudo aquilo de transformação, né? E aí depois, no final do filme, ela deseja voltar. Então, assim, assiste aí para você perceber. Porque, às vezes, também, quando você antecipa muitas coisas, pode ser que você esteja dando um passo maior do que o degrau, maior do que a sua perna, e aí você desequilibra no meio do caminho. Então, e aí fica naquele saudosismo. Ah, mas na minha época que era bom. Não, a sua época é aqui e agora. A sua época não é há 10 anos atrás, nem há 5 anos atrás, nem há 20 anos atrás. É aqui agora, independente da idade que você tenha. Então, assim, é importante a gente se amar, se cuidar, não ficar tomando decisões baseadas no que o outro pensa de você ou como você vai agradar o outro, porque senão você está saindo da sua essência, né? Se abandonando. Então, é muito importante isso. E aí você vai estar colocando tijolinho por tijolinho no prédio, no castelo do outro. Então, isso é muito importante. Tem mais slide aí, Beatriz? Não, acabou. Então, é muito legal a live de hoje. Quero agradecer a todos. A Marilis, te amo, lá dos Estados Unidos. Amo muito você. Obrigada por estar aqui com a gente. Pessoal que chegou aí depois, obrigada. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, Bianca Câmara, Casa dos Sete Saberes, se inscreva. Se inscreva também em Facebook, Casa dos Sete Saberes. Beatriz tem toda quarta-feira, uma coisa que eu faço, né? Todo dia, aprendi com a minha irmã querida, a respirar e meditar. Toda quarta-feira, 19 horas, meditação gratuita pelo todos os canais da Casa dos Sete Saberes, no Instagram, Facebook e YouTube. E aprendendo a respirar e a viver melhor, meditar, olhar para dentro. E uma frase que a minha irmã me ensinou, né? Aprendi com ela. Embora seja mais velha, ela me ensina muita coisa também, a gente troca muita figurinha. 10 minutos mais velha, pode parar. Aí ela fala assim para mim, né? No final, toda meditação, ela fala isso, não só para mim, todos os alunos dela, ela fala: eu me amo, a cada dia da minha vida estou melhor e melhor. Então, eu estou aberta. Hã? Eu posso cuidar de mim. Eu posso cuidar de mim, eu estou aberta, né? Então, aberta para o novo, para a felicidade, e eu me amo, a cada dia da minha vida estou melhor e melhor, eu posso cuidar de mim. Acredite, gente, que vocês podem cuidar de vocês. A cada dia da minha vida estou melhor e melhor. É uma frase que a gente pode repetir, né? Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Então, se cuidem. Amo vocês. Beatriz, gratidão. Gratidão, muito obrigada. Semana que vem a gente volta às 4 da tarde. É finados, é feriado. E o tema da próxima live é Viva a Vida. Vamos falar disso? Então tá bom, até a semana que vem. Gratidão por estarem aqui conosco. Sigam-nos nas redes sociais. Quarta-feira tem meditação ao vivo em todas as redes sociais da Casa de Sete Saberes. Gratidão, até lá. Tchau, Bianca.